E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? É, então, dando prosseguimento ao nosso projeto Ginástica Postural, cuidando da sua postura, né? Já vem algumas tarefas que já propus para vocês, que foram as pesquisas. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais com uma aula expositiva, tá? É um conteúdo um pouquinho extenso, então eu vou fracionar e vou fazer em duas videoaulas para vocês, tá? Essa primeira, então, a gente vai abordar mais especificamente sobre a coluna, tá? E sistema osteoarticular da coluna, uma visão geral sobre ela, tá? E numa segunda aula ali a gente vai ver sobre os problemas de desvios posturais da nossa coluna, tá? Então, como vocês já fizeram algumas pesquisas aí sobre a nossa coluna, né? O nome já diz, coluna vertebral, então ela é composta por vértebras e as suas funções, então, principal, né? Ela protege a medula espinhal, que é muito importante, né, pessoal? A medula espinhal, para quem não sabe, ela serve como ponte de todos os estímulos nervosos que saem do nosso sistema nervoso. Eles vêm do nosso cérebro e seriam os comandos, né, para o nosso corpo. E todos eles passam pela medula espinhal, tá? Então, assim, tudo que a gente pensa em agir em parte motora do nosso corpo, o estímulo vai do cérebro para os membros através da medula espinhal, tá? Então, uma das funções da nossa coluna é proteger essa medula, para que nós mantenhamos intactos nossos estímulos e nossas capacidades motoras. Outra função, então, ele sustenta a cabeça, tá? Claro, juntamente com os músculos, né? Não é só a coluna, mas com toda a estrutura muscular também, né? Que é envolto as nossas, tanto a coluna quanto as nossas articulações em geral do nosso corpo. E serve como ponto de fixação para as costelas e os músculos do dorso, ou seja, das nossas costelas e os músculos das costas. Tá? Ela está bem no meio, assim. Depois a gente vai ver em algumas imagens aqui. Aqui então a imagem das nossas vértebras, da nossa coluna, né? Ali nós temos 3 vértebras. E entre essas vértebras nós temos algumas especificações, né? Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque isso aqui já é um conteúdo muito mais avançado, mas eu vou só falar um pouquinho de uma estrutura que nós temos entre as vértebras, que é muito importante, que é nosso disco interdiscal, tá? Intervertebral, desculpa. Que ele é importante, eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui, só para vocês terem uma ideia aqui do que é composto a nossa coluna e as vértebras, que elas têm de estrutura. Então, a total nossa coluna vertebral ela tem 26 vértebras, sendo que são 7 cervicais, que são as de cima, mais próximas à nossa nuca ali, parte de trás do nosso pescoço. 12 vértebras torácicas, tá? Que são as vértebras que compreendem a altura do tórax, tá? Essas estão extremamente ligadas com nossas costelas, dessa questão que a gente tinha já falado ali de uma das funções. As lombares, que são um pouquinho mais abaixo. Essa aqui é muito afetada por lesões e desvios, sobrepeso. Normalmente acometem as vértebras lombares. As vértebras sacrais, que são abaixo das lombares, tá? E as coquígeas, que são no cóccix, que é mais abaixo ainda. Essa é a composição então da nossa coluna. Aqui a gente tem uma imagem então frontal, né? Uma imagem do meio a lateral, com aquelas curvaturas padrões que nós temos da nossa coluna, e uma imagem posterior da nossa coluna. E aqui
aqui, pessoal, a gente já vai falar um pouco mais específico daquilo que eu falei para vocês, que são os discos intervertebrais, tá? Esses discos, eles são a função deles é vital para que a gente tenha saúde na nossa coluna vertebral, porque esse disco aí ele funciona como um amortecedor, tá? Ele é como se fosse literalmente um amortecedor. Imaginem um tênis, os tênis mesmo que tem amortecedor, eles servem para diminuir o impacto, né, de atrito do nosso pé, no caso, com o solo. Aqui os discos intervertebrais também fazem esse mesmo papel. A função deles é diminuição de impacto quando a gente faz as atividades de caminhar, de saltar. Serve como se fosse um amortecedor entre as vértebras. E essa diminuição de impacto diminui a chance de descarregamento de peso direto nas vértebras e também evita de uma vértebra, que é o osso, né, encostar na outra, o que isso já é um tipo de lesão quando acontece, quando se tem problema nos discos intervertebrais. Então, existem, né, exercícios que ajudam a gente a cuidar da parte desses discos para que eles sigam saudáveis. Tendo eles saudáveis, a gente vai ter uma coluna também saudável. Então temos que ter bastante cuidado então com esses discos intervertebrais aqui, porque são muito importantes para a saúde da nossa coluna. Aqui então a gente tem a imagem da curvatura normal, tá? Aqui uma visão lateral. Essa primeira curvatura aqui, ó, ali está classificado já com o número das vértebras ali, como eu tinha dito, as 7 cervicais. Essa primeira curvatura da coluna, ela é chamada de cifose, tá? Uma curvatura anatômica normal. E depois mais para frente a gente vai ver nos desvios, sempre que a gente tem uma curvatura fora do normal, mais acentuada, ela vai vir com um prefixo hiper, tá? No caso aqui da cifose vai ser hipercifose, mas essa aqui é uma curvatura normal. Aí mais abaixo aqui a curvatura da região torácica, com essas 12 vértebras. Um pouquinho mais abaixo ali a curvatura lombar. E essas são as nossas 3 curvaturas normais, tá? Aqui então as funções das curvaturas ditas normais, né? São padrões. Elas aumentam a força da coluna vertebral, auxiliam a manter o equilíbrio na posição reta e absorvem choques, tá? E aí isso aí tem grande relação com aquilo que eu tinha passado para vocês dos discos intervertebrais que servem como amortecedores da nossa coluna. E assim, gente, um detalhe que a coluna, conforme ela vai descendo, lá da 1 até a última, ela vai engrossando os ossos, tá? Porque a nossa medula também ela vai engrossando. Então, as das cervicais, ela é um pouquinho mais fina e ela vai engrossando até chegar na lombar, e o diâmetro das nossas vértebras eles vão aumentando também conforme a coluna vai descendo na coluna, tá? Então temos vértebras maiores embaixo e vértebras menores, mais espessas e finas em cima, tá? E quanto àquilo que eu tinha falado de estímulos nervosos, os estímulos da parte da medula quanto a membros, tá? Membros superiores, então, em relação à movimentação de braços, os estímulos partem da região da coluna cervical, tá? E membros inferiores, que são as movimentações de perna, os estímulos eles vêm da região da coluna lombar, que é lá embaixo, tá? Então aqui eu já dei uma passadinha nessa primeira parte. Então a gente abordamos, né, sobre coluna, função, estrutura, e agora eu já vou, vocês me veem aí no próximo vídeo para uma segunda aula, que eu vou falar sobre os desvios e as lesões de coluna, e depois também passar para vocês a última tarefa do nosso projeto que eu quero que vocês façam, tá? Valeu então, até mais.